Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês, na sua casa, na sua família. Estamos iniciando aí mais um devocional, mais um momento na presença de Deus, para vivermos esse dia, o dia que o Senhor já preparou para nós. Todos sejam bem-vindos, vamos chegando, que Deus os abençoe. Estamos aí mais um dia na presença de Deus, mais um devocional. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. E esse é o dia que o Senhor fez. Nele devemos nos alegrar, né? Esse é o dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Amém? Vamos chegando, bom dia Mônica, bom dia Dona Heloísa, bom dia Cá, que Deus os abençoe. O áudio está bom, a voz está boa, a imagem. Vamos chegando. Mais um momento aí na presença de Deus. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Cláudia. Deus abençoe vocês. Vamos chegando. Vamos desfrutar desse dia. O Senhor, quando Ele nos acorda, quando Ele nos desperta, é que Ele tem um novo dia para nos entregar, uma nova chance para recomeçar, um novo momento. O nosso Deus é um Deus de recomeços, né? O nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus bom o tempo todo, independente das circunstâncias. A essência do Senhor permanece, a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? A imagem? Dona Heloísa escreveu, tá ótimo. Amém, obrigado. Bom dia, Marta. Bom, queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. E eu fiquei meditando na palavra de Deus ontem à noite. Obrigado, Cláudia. Deus abençoe, querida. Fiquei meditando na palavra de Deus ontem à noite e fiquei pensando que a gente fala muitas coisas sobre Deus. A gente diz que Deus é bom, a gente diz que Deus é fiel, a gente diz que Deus é soberano, a gente diz que Deus trabalha para aqueles que o esperam, o amam. E eu fiquei pensando que é muito mais importante do que falar, é viver e experimentar essas características de Deus. Em vez, né, falar é bom, a gente tem que falar, a gente tem que profetizar na nossa vida. Profetizar é proferir palavras de bênção. Mas eu creio que na maioria das vezes e na maioria das pessoas não vivem, não experimentam aquilo que falam sobre Deus. Por exemplo, Deus é amor. Você já experimentou o amor de Deus? Deus é bom. Você já viveu, já experimentou a bondade de Deus? Deus é soberano. Você já presenciou, já viu o agir, a soberania de Deus sobre a sua vida? Deus é maravilhoso. Deus é único. E mais do que falar sobre a essência de Deus, mais do que falar sobre as características de Deus, precisamos vivê-la, precisamos experimentá-la. A gente só consegue viver um relacionamento íntimo e profundo com Deus quando experimentamos quem Ele é, quando experimentamos a
sua essência. E hoje eu quero falar sobre uma característica de Deus, uma essência de Deus, que é a sua fidelidade. E ontem eu fiquei pensando sobre a fidelidade de Deus. E ela é tão impressionante porque a fidelidade de Deus não tem a ver com as nossas circunstâncias. Não tem a ver com aquilo que estamos vivendo, não tem a ver com o que eu penso a respeito dele. Porque a fidelidade faz parte da essência dele, do caráter dele. Do mesmo jeito que ele é soberano, do mesmo jeito que ele é rico em amor, do mesmo jeito que ele é misericordioso, ele é fiel. E a fidelidade de Deus é incrível. E graças a Deus por isso. Porque nós não somos fiéis. De repente, a gente perde o foco muito fácil, a gente desliza muito fácil, a gente muda a nossa rota com muita facilidade. Deus não. Deus não muda. Deus é fiel. Porque isso faz parte dele, ele é assim, é a essência dele. Ele é fiel. E eu quero desafiar você hoje a viver exatamente isso, viver aquilo tudo que você fala sobre Deus. Se você fala que Deus é amor, viva, experimente o amor de Deus. Se você fala que Deus é fiel, viva a fidelidade de Deus, experimente a fidelidade de Deus. Se você fala que Deus é soberano, enxergue na sua vida o agir soberano de Deus. Mas hoje em especial eu quero falar sobre essa característica, essa essência que é tremenda, que é extraordinária, que é maravilhosa, que é a fidelidade de Deus. Amém, queridos? E eu quero começar esse devocional lendo com vocês o livro do profeta Jeremias, só que é o segundo livro dele, Lamentações. Lamentações. É interessante que o profeta Jeremias, ele foi um profeta que sofreu muito. Sofreu muito. Ele era um profeta que ninguém o escutava. Mas independente disso, ele se manteve fiel a Deus. Ele se manteve firme nos caminhos do Senhor. E ele escreveu um livro chamado Lamentações, onde ele escreve ali e narra ali muitas coisas tristes. O próprio nome do livro já diz, Lamentações de Jeremias. Algumas pessoas brincam, né, falando que ele era o profeta chorão. Mas, em especial, eu quis destacar um versículo que eu li ontem e fiquei pensando sobre a essência de Deus e a fidelidade de Deus. E no livro de Lamentações, capítulo 3, o versículo 23 e 24, diz assim: Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. É impressionante o falar de Jeremias diante de uma situação, diante de profunda tristeza, diante de situações contrárias à vida dele, diante o saber que o povo dele ia ser escravo na Babilônia. Ele é um profeta antes do cativeiro e ele anunciava que essas coisas terríveis iam acontecer porque o povo tinha se desviado dos caminhos do Senhor, mas ninguém acreditava nele. Mas mesmo diante dessa grande dificuldade, das aflições que ele recebia e que ele passava, ele dizia que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E ele dizia, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, ele falava para ele mesmo, a minha porção, aquilo que eu tenho de mais sagrado, aquilo que eu tenho de mais importante na minha vida, é o Senhor. É o Senhor. Portanto, nele, disse Jeremias,
porei a minha esperança. Por que devemos colocar a nossa esperança no Senhor? Por causa da tua fidelidade. Por causa da fidelidade, da essência, do caráter dele. A maioria das pessoas se frustram, a maioria das pessoas se decepcionam, porque a sua esperança está sendo posta no lugar errado. A sua esperança não está naquele que tem como essência a fidelidade, aquele que tem como essência a soberania, aquele que tem como essência o amor. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, querida. Por isso eu pergunto, onde você tem colocado a sua esperança? Aproveita agora que está iniciando o dia, redirecione a sua esperança, independente das circunstâncias, independente dos problemas. Coloque a sua esperança naquele que tem como a sua essência a fidelidade. Não esqueça disso. Sempre que você colocar um novo dia, sempre que aparecer um novo dia na sua frente, coloque a esperança desse dia, a esperança desse novo momento que você vai viver, que Deus te despertou para esse novo dia. Coloque isso tudo nas mãos do Senhor. Como o profeta Jeremias disse, a minha porção é o Senhor, é o que eu tenho de mais sagrado, é o que eu tenho de mais sublime. E portanto nele eu porei a minha esperança, porque ele em essência é fiel. Os princípios eternos de Deus nunca mudam. A essência de Deus não muda, os seus princípios, os seus valores, elas nunca mudam. E quando seguimos os seus mandamentos, obedecemos, somos extremamente abençoados. E eu quero destacar aqui, examinar junto com vocês, refletir junto com vocês sobre a fidelidade de Deus. Por que da fidelidade de Deus? Mas antes eu quero deixar claro a característica de fidelidade. Eu fiz uma pesquisa ontem à noite no dicionário. Eu tenho vários dicionários aqui, inclusive dicionários bíblicos. E eu comecei a pesquisar sobre a palavra fidelidade. Fidelidade é a característica de quem é fiel, de quem demonstra zelo naquilo que fala, naquilo que promete, respeito por alguém, lealdade incondicional. E quando eu li isso, eu olhei para Deus e falei exatamente isso. A essência dele demonstra amor por nós, zelo pela sua criação, respeito por aquilo que ele criou e a sua lealdade incondicional, porque a lealdade do Senhor, a fidelidade do Senhor não é resultado de uma condição, é resultado de quem ele é, e ele é fiel. Primeira coisa, por que Deus é fiel? Eu fiquei pensando, por que tem essa essência nele? E eu comecei a destacar algumas coisas e comecei a ir montando e construindo esse devocional ontem à noite. E eu cheguei à conclusão de algumas coisas que me abençoaram muito, que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, nesse novo dia que está começando. E eu tenho certeza que do jeito que essa palavra ontem, na medida que ela foi construída, ela me abençoou. Ela também, o meu desejo, minha oração é que ela te abençoe também profundamente. Que você comece esse dia com essa verdade no seu coração. Deus é fiel primeiro para responder quando desejamos a salvação. Você deseja a sua salvação? Você deseja ser salvo?
Deus é resposta para isso. Em Romanos capítulo 10, versículo 13, e João 3,16, que é o coração do Evangelho, diz assim, Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele é resposta para a sua salvação. A única resposta para a sua salvação. E ele é fiel nessa resposta. Se ele disse que todo aquele que invocar o nome dele será salvo, ele cumpre, porque ele é fiel. Então a sua fidelidade é uma resposta para todo aquele que deseja ser salvo. João 3,16, o coração do Evangelho. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Por que ele deu o seu Filho? O para quê é muito importante. Para que todo aquele que nele crer não pereça, não seja destruído, mas que tenha a vida eterna. Então, a fidelidade de Deus, ela é para responder o desejo de todo aquele que deseja ser salvo. Glória a Deus por isso. É o que a gente tem mais de precioso na nossa vida, é a nossa salvação. A nossa salvação, ela não deve ser negociada. Em momento algum da vida, a nossa salvação não deve ser negociada. Ela é o que a gente tem de mais sagrado, ela é o que a gente tem de mais sublime, ela é o que a gente tem de mais verdadeiro, é a nossa salvação. E Deus, Ele é resposta da nossa salvação, por causa da sua fidelidade. Por causa da sua fidelidade. E por que Deus é fiel? Ele é fiel para suprir as nossas necessidades, todas elas. É por causa da fidelidade de Deus para conosco que todas as nossas necessidades são supridas. Sabe, queridos, eu tenho certeza que eu e você não temos tudo aquilo que gostaríamos de ter, mas certamente temos tudo aquilo que precisamos ter. Então Deus, por causa da sua fidelidade, do seu grande amor por nós, Ele é resposta para a nossa salvação, a única. E Ele, através dessa fidelidade, Ele supre todas as nossas necessidades. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não tente suprir as suas necessidades confiando no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você tem como necessidade, Ele vai suprir através do caminho direito que Ele faz na sua vida. Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades. A fidelidade dele é resposta para a nossa salvação e é resposta para toda e qualquer necessidade que temos. A fidelidade do Senhor, ela é para nos dar a direção que devemos tomar, o caminho que devemos seguir. Entenda que a fidelidade de Deus, ela expressa e responde todas essas coisas. A fidelidade de Deus, por causa dela, nós temos sempre em Deus uma direção. Se você se sente perdido, se você se sente
completamente sem direção, sem saber o que fazer, confie na fidelidade de Deus, que ela te dará a direção, o caminho que você deve tomar. Confie na fidelidade de Deus. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O homem planeja no seu coração o caminho que ele quer seguir, mas o Senhor é que determina os seus passos. Você tem o desejo de caminhar por uma certa direção, mas antes de caminhar, confie na fidelidade de Deus, que ela te dará a direção correta, o caminho correto que você deve trilhar. Sabe, queridos, devemos ser completamente entregues nas mãos do Senhor. Completamente entregues. Qualquer decisão, qualquer caminho, qualquer rota que possamos seguir, confie primeiro na fidelidade de Deus e ore a Deus dizendo: é por aqui, Senhor. É por aqui, Senhor. Eu tenho certeza, por causa da sua essência, que é a fidelidade, Ele responderá. Através de circunstâncias, através de pessoas, através da paz que você sente por andar nesse caminho e principalmente através da sua palavra. Por isso é extremamente importante meditarmos na palavra do Senhor todos os dias, que ela é a nossa bússola, ela é lâmpada para os nossos pés. Amém? Deus é fiel. Deus é fiel também para nos equipar com o seu Espírito, para nos fortalecer através do seu Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 10 diz assim: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. O Espírito está vivo por causa da justiça. Ei, queridos, você sabia que mesmo o Espírito que ressuscitou Cristo habita em mim e em você? Você já parou para pensar nisso? O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo habita em mim e em você? Você tem noção do poder que você tem, dado por Deus? Você tem noção de que sua fé é capaz de fazer por causa da fidelidade de Deus, por causa do Espírito de Deus que está em nós? Eu creio que na maioria das vezes esquecemos disso. Nunca esqueça, Deus, por causa da sua fidelidade, Ele nos equipa, nos prepara, nos deixa pronto para a guerra. Ele nos arma com o seu Espírito. As suas lutas você não está travando sozinho. As suas batalhas você não está batalhando sozinho. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita em você e te equipa, te deixa preparado para os embates da vida. Nunca esqueça disso, nunca esqueça disso. Você é templo do Espírito Santo, e pelo fato de eu e você sermos templos do Espírito Santo, nós somos um altar vivo diante de Deus. Sabia disso? Você é um altar. Onde nesse altar, que é você, deve existir continuamente adoração a Deus.
E que essa chama do Senhor sempre esteja acesa nesse altar. Nunca esqueça disso. Você é templo do Espírito Santo. Esse Espírito do Senhor te capacita, te restaura, ressuscita você, seus sonhos, seus projetos. Você está equipado dos pés à cabeça com o Espírito do Senhor. Nunca esqueça disso, nunca esqueça disso. Porque a fidelidade de Deus nos equipa com o seu Espírito. E a fidelidade de Deus, ela controla todas as circunstâncias da nossa vida. A fidelidade de Deus, essa essência, essa característica de Deus, controla todas as circunstâncias da nossa vida. Ei, queridos, aquilo que te pegou de surpresa, aquilo que de repente veio na sua direção, aquele gigante de repente que se levantou na sua direção, não pegou Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Porque a sua fidelidade controla todas as circunstâncias da nossa vida. Todas. Não há nada que saia do controle de Deus. Não é nada que saia do seu olhar. Deus é Deus. E a sua fidelidade está sobre a nossa vida. Salmo 103, versículo 19. Olha que salmo, que versículo maravilhoso. Guarde isso no seu coração. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. E como rei, domina sobre tudo o que existe. Deus estabeleceu o seu trono nos céus. E como rei, ele domina sobre tudo o que existe. Esse é o meu Pai. Esse é o seu Pai. Por isso devemos viver descansados, tranquilos e confiar na fidelidade de Deus, que através dela Ele controla, Ele domina todas as circunstâncias da nossa vida. Essa essência de Deus, que é a sua fidelidade, ela controla todas as circunstâncias da nossa vida. Eu vou repetir esse salmo que a gente acabou de ler, para ficar gravado no seu coração e na sua mente. Salmo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. E como rei, como Senhor, como soberano, como um Deus fiel, Ele domina sobre tudo o que existe. Então essa circunstância que existe na sua vida, esse de repente deserto que existe na sua vida, esse problema que aparentemente é um gigante na sua vida, Deus domina, Deus tem controle sobre isso. Como eu falei, nada pega Deus de surpresa. Então descansa na fidelidade de Deus. Descansa na fidelidade de Deus. Aquele que prometeu é fiel. Sabe, queridos, eu penso que quanto mais difícil é o caminho, mais claro Deus nos mostrará a sua direção. Quanto mais difícil é o caminho, mais sensíveis à sua voz devemos ficar. Entenda que quanto mais intenso for a batalha, mais intensa é a presença de Deus. Nunca esqueça disso. Quanto mais intenso for a batalha,
mais intenso é a presença e a voz de Deus na sua vida. A questão é que focamos mais na batalha, focamos mais nas vozes contrárias, focamos mais nos nossos sentimentos e emoções. E o fato de fazermos isso, silenciamos a voz de Deus. Ele continua falando, mas não ouvimos. Então nunca esqueça disso. Quanto mais difícil for o seu caminho, quanto mais intenso for o seu caminho, mais Deus está presente, mais Deus se manifesta, porque Ele te ama e Ele quer te ajudar a mudar a rota. Por isso que devemos manter os nossos olhos firmes no autor e no consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então a minha oração é que os teus ouvidos estejam sensíveis à voz de Deus. Deus tem o controle de todas as circunstâncias da nossa vida por causa de quem Ele é e por causa da sua essência, que é a fidelidade. Creia nisso, querido, creia nisso. Como eu disse no início desse devocional, a gente diz que Deus é fiel, a gente diz que Deus é amor, a gente diz que Deus é soberano, mas isso não pode ser apenas palavras. Precisamos experimentar essas essências de Deus, a sua fidelidade, o seu amor, a sua soberania. O relacionamento com Deus se dá através da experiência que eu tenho com Ele. Como Jó, no meio da tribulação, no meio dos problemas intensos, ele chegou ao ponto de dizer: antes eu só ouvia falar do Senhor, mas hoje meus olhos te veem. A experiência nos faz enxergar Deus, a experiência nos faz enxergar o sobrenatural e o agir de Deus. Então, queridos, descanse na fidelidade de Deus, descanse na fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus também nos disciplina. A fidelidade de Deus nos disciplina. A fidelidade de Deus, quando você descansa na fidelidade de Deus, essa fidelidade que é a sua essência, coloque em ordem a nossa casa, coloque em ordem a nossa estrutura, através da sua disciplina. Por isso a humildade deve ser uma das coisas mais importantes em nós. Devemos ter um espírito ensinável. Devemos ter um espírito que nos deixa ser tratado. E o primeiro passo da humildade é entender que a minha vida, que a nossa vida pertence a Deus e nem somos donos da nossa própria vida. A nossa vida pertence a Deus. Quando entendemos isso, nos entregamos completamente, dizendo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Me disciplina, me reestrutura, me faz de novo. Olha o que está escrito em Josué. Josué experimentou a disciplina de Deus. Josué capítulo 1, versículos 6 e 8, do 6 até o 8, olha só. Josué perdeu a sua maior referência. Josué perdeu o seu maior líder, que foi Moisés. Eu imagino o desespero de Josué quando ele se viu com uma grande responsabilidade, de guiar um povo no qual Moisés era a maior referência. Josué capítulo 1, versículo 6 até o 8 diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sobre juramento a seus antepassados. Então ele já começa disciplinando: ei, Josué, seja forte, cara, seja corajoso,
tem uma responsabilidade nas suas mãos. E sabe, querido, sabe qual é a minha responsabilidade e a sua responsabilidade? A nossa vida. Josué ali estava conduzindo um povo e nós estamos conduzindo a nossa vida. Temos responsabilidade com a nossa vida porque ela não nos pertence. Somos mordomos. É o que a gente chama de princípio da mordomia cristã. Entender que tudo e todas as coisas pertencem a Deus, inclusive a nossa vida. E o que fazemos com ela é a nossa responsabilidade. O que fazemos com ela, teremos prestação de conta. Tenho certeza que Deus um dia perguntará para você e para mim: o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com ela? Então deixa ser disciplinado pelo Senhor. Tenha um espírito ensinável. Continuando. Somente, ele está dizendo para Josué, seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado, olha que importante isso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Quer ser bem-sucedido, queridos? Quer ter uma vida abençoada, próspera? Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Mantenha esse foco no Senhor, na sua palavra. Para que seja bem-sucedido por onde quer que andes. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela. É o que estamos fazendo aqui agora nesse devocional, falando do livro do Senhor e meditando nela, de dia e de noite. Por quê? Para que se cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Sabe, queridos, a palavra de Deus é vida em nós, ok? Isso está claro. A palavra de Deus é vida em nós. Só que ela só se torna vida em nós, eu sempre falo isso. Ela só se torna vida em nós se ela sai do campo teórico e entra no campo prático da vida. Por isso, essa disciplina, esse ato de disciplinar de Deus para Josué, dizendo: não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas, de dia e de noite, para que cumpra fielmente tudo aquilo que está escrito ali. Só então, se ele se deixar ser disciplinado pela palavra, se ele colocar em prática tudo que ali está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aí está a chave, querido. Quer ter uma vida próspera em todas as áreas, não só financeira. Quando a gente fala prosperidade, entenda muito isso, porque às vezes a gente fala a palavra prosperidade, todo mundo já pensa no financeiro. É muito mais do que isso. Também é. Mas a fidelidade em obedecer a palavra de Deus deixará os nossos caminhos prósperos e abençoados. Bom dia, meu filho, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe, viu? Saudade. Os caminhos do Senhor se aplanarão na nossa vida se colocarmos em prática a sua palavra em nós. Então a fidelidade de Deus nos disciplina. Precisamos nos manter sensíveis à sua voz, humildes para receber a disciplina de Deus. Sabe, Deus pode nos disciplinar de uma maneira meio doída, meio sofrida. E precisamos aguentar a pressão, aguentar a dor, aguentar a situação, porque sairemos dela mais fortes e mais disciplinados. Sabe, eu não sei se você sabe disso, eu já comentei algumas vezes e eu vou comentar de novo,
o diamante, que é a pedra mais preciosa que existe, ela antes de ser um diamante precioso, ela era um carvão. O diamante nada mais é do que um carvão que aguentou altas pressões, altas temperaturas. E por causa de aguentar altas pressões, altas temperaturas, se tornou um diamante. Sabia disso? Aquele carvão que não aguenta pressão, que não aguenta altas temperaturas, jamais se tornará um diamante. Você é uma pedra preciosa. Você é uma pedra sendo lapidada. Aguenta a pressão. Aguenta as altas temperaturas da vida. E tenha certeza que você se tornará o mais lindo diamante nas mãos do Senhor. Aguenta a disciplina. A fidelidade de Deus gera em nós disciplina. Quando somos obedientes, Deus cuida das consequências. Nunca esqueça disso. Quando somos obedientes, Deus cuida das consequências. Mantenha firme o seu caminho. Olhe para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Aguente a pressão. Aguente as altas temperaturas da vida, que você se tornará um grande diamante de muito valor nas mãos do Senhor. Sabe, tudo ao nosso redor tem o potencial de mudar, tudo. Mas Deus sempre é o mesmo. As situações mudam, os problemas mudam, os nossos sentimentos mudam, os nossos pensamentos mudam, a nossa geografia muda. Hoje estamos aqui, de repente amanhã estamos em outro lugar. Mas Deus não muda, Ele é uma rocha inabalável. Ele é uma firme fundação no qual podemos confiar plenamente. Então nunca esqueça disso. Um diamante, antes de ser diamante, ele foi um carvão que aguentou alta pressão e altas temperaturas e se tornou um grande diamante. Então isso que você está vivendo, isso que você está passando, aguente firme, confiando na fidelidade do Senhor, confiando que Ele é poderoso, que Ele é soberano. Confie e se torne um grande diamante nas mãos do Senhor. Para finalizar esse devocional, eu quero ler Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Não sois consumidos. Isso que você está vivendo não vai te destruir. Isso que você está passando não vai te destruir. Porque o Senhor não muda. Ele é fiel. E esse devocional hoje falamos dessa essência do Senhor, a sua fidelidade. Para quem está chegando agora, eu já estou finalizando esse devocional, assista depois. Assista depois, que ele vai ficar gravado no meu Instagram. Sobre a essência que é a fidelidade do Senhor. O que ela proporciona em nós. A fidelidade do Senhor, ela responde o nosso desejo de ser salvo. Ela responde às nossas necessidades, ela supre todas elas. A fidelidade do Senhor nos dá a direção correta que devemos seguir. A fidelidade do Senhor nos equipa com o seu Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo habita em nós. E a fidelidade do Senhor controla todas as circunstâncias da nossa vida. E a fidelidade do Senhor nos disciplina. Amém, queridos? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos, não sois consumidos.
Descansa no Senhor. Descansa na sua fidelidade. Essa luta não é para a sua destruição. Essa luta é para manifestar a glória de Deus na sua vida. Continue firme e você será um grande diamante nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês. É uma palavra que me abençoou profundamente ontem quando eu estava montando ela. E eu tenho certeza que ela produziu transformação na minha vida. E eu creio e oro a Deus que tenha sido para você também uma palavra abençoada, onde possa produzir frutos na sua vida. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é soberano, Deus te ama. A obra que Ele começou na sua vida ainda não acabou. Mantenha-se firme, aguente a pressão, aguente as altas temperaturas e se torne um diamante nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus abençoe o nosso dia, para que Deus possa nos fortalecer e que possamos enxergar todos os dias a sua fidelidade sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Ore com fé. Ore com a certeza de que aquele que é fiel está com seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. A sua própria palavra diz em Jeremias: clama-me que eu responderei. Deus é resposta para todas as questões da minha vida e da sua vida. Vamos orar então com essa convicção? Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado por ser quem Tu és. Nós continuamos, Senhor, nessa mesma atmosfera, nessa mesma presença. Presença essa que nos conforta, presença essa que nos dá segurança, presença essa que nos protege, presença essa que nos enche de graça e de favor. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Meu coração está transbordando de alegria por este momento. Por isso, Pai, eu te peço que esta palavra que foi dita aqui hoje seja vida no coração de todos aqueles que estão aqui comigo, juntos, online. Que essa palavra seja vida para todos aqueles que assistirão essa live depois. Oh Deus, como é bom! Como é bom saber que temos um Deus que em sua essência é fiel, em sua essência é amor, em sua essência é misericórdia e em sua essência é soberano. Como isso nos dá segurança, como isso nos anima e fortalece a nossa fé. Obrigado, Deus. Obrigado por nos fazer despertar e viver este momento, porque nada foge do Teu controle. Estamos aqui porque assim o Senhor permitiu. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos ensinar, nos disciplinar. Obrigado por ser a resposta da nossa salvação. Não há outro nome em que somos salvos, a não ser Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ah, Pai, como é bom! Como é bom iniciar o dia nessa presença, iniciar o dia na Sua palavra. Que essa palavra de hoje possa reverberar durante todo o dia de hoje. Que possamos focar, independente das nossas circunstâncias, que possamos focar na Tua fidelidade. Obrigado, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora por todos aqueles que estão online comigo, que o Senhor os abençoe em todas as áreas da vida, na saúde, nas finanças, nas suas emoções, nos seus pensamentos, nos seus desejos, nas suas vontades.
que a tua boa mão esteja sobre eles. Espírito Santo de Deus, eu te peço que tudo aquilo que não provém da tua vontade, todo medo, toda angústia, toda preocupação, toda distração, toda palavra ao contrário, seja queimado agora pelo fogo da tua glória. E que neles só haja espaço para a tua presença e para a tua paz que excede todo entendimento. Que eles possam descansar na tua fidelidade e na tua soberania e entender que nada foge do teu controle e nem te pega de surpresa, Senhor. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés hoje, neste novo dia, eles possam ser extremamente prósperos e abençoados. E que na vida de cada um deles, o teu nome seja mais uma vez glorificado. Essa é a minha oração, Senhor. E eu te peço, meu Senhor e meu Deus, por aqueles também que assistirão essa live depois, que esta mesma presença, essa mesma palavra esteja sobre a vida deles. Restaura, Senhor, restaura tudo aquilo que precisa ser restaurado. Transforma tudo aquilo que precisa ser transformado. E que teu nome seja exaltado. Obrigado, Pai, obrigado por este novo dia. Que este novo dia que está iniciando seja cheio do teu Espírito, da tua graça, do teu favor. Fica conosco, nos orientando, nos ajudando a caminhar. Porque como Pedro um dia percebeu e falou, para quem iremos? Porque só tu tem palavras de vida eterna. Precisamos do Senhor. Somos completamente dependentes do Senhor. Por isso, nos ajuda a caminhar neste novo dia, na certeza de que seremos mais do que vencedores no teu Filho amado Jesus. E que ao chegarmos no final desse dia, possamos dizer, obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor me ajudou. E que possamos descansar em paz para um novo amanhã. Obrigado, Deus. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Que essa palavra seja vida no coração de vocês. Amém? E que possamos viver o dia de hoje alicerçado, sustentado pela fidelidade de Deus. Amém? Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente às 6 horas da manhã. Essa live ela vai ficar gravada no meu Instagram, num período de 24 horas, depois ela vai para o YouTube. Então, você que está chegando agora, se você ainda não é inscrito no meu canal, terminando essa live, vai lá no link da bio, da descrição do meu perfil, e se inscreva no canal, lá tem todos os devocionais. A gente está aqui se reunindo todo dia às 6 horas da manhã, estamos caminhando para 6 meses, olha que maravilha. Deus tem me dado graça, força a vocês também para estarem aqui junto comigo, e mês que vem, dia 10 do mês que vem, faremos 6 meses que estamos aqui todos os dias, de domingo a domingo, sempre com uma palavra, uma oração e começando o dia na presença de Deus. Hoje foi quase 1 hora de live, mas geralmente é meia hora, 40 minutos, tá bom? Mas vamos continuar firmes, enquanto o Espírito Santo vai soprando, a gente vai conduzindo, amém? Que Deus os abençoe, queridos, e até amanhã, com a graça de Deus. Tenha um bom dia.